O mundo todo aprendeu que a tecnologia é um pilar essencial na nossa sociedade e que as evoluções não vão parar tão cedo. Entendemos também que é preciso nunca parar de aprender e coaprender para fazermos a história tech acontecer. E é aí que nós entramos. Somos a DIO, uma startup brazuca apaixonada em transformar vidas através de educação em tecnologia de qualidade. Conectados com mais de 70 empresas globais referências, já distribuímos um número inacreditável de mais de 2 milhões e 100 mil bolsas de estudo e impactamos mais de 8 milhões e 500 mil pessoas. Uma comunidade vibrante acelerando para mudar o futuro do Brasil e do mundo. São mais de 1.700 campos acadêmicos conectados, ou seja, são muitos, mas muitos talentos técnicos evoluindo e potencializando a carreira junto com a gente. Mais de 130 parcerias com ONGs e instituições, mais de 3 mil embaixadores, mais de 10 mil professores de instituições de ensino parceiras, para termos o orgulho de dizer que somos mais de 1 milhão de talentos. Somos uma nação tech. E a gente não cansa de cocriar conhecimento. Já são mais de 80 mil graduações em nossos programas, 3 milhões e 800 mil cursos concluídos em mais de 43 milhões de experiências educacionais realizadas. Somos um dos maiores ecossistemas para profissionais tech, e foi esse impacto que nos levou a lugares ainda maiores. Fomos premiados como Technology Pioneers 2023 pelo World Economic Forum, uma das 100 empresas do mundo selecionadas para participar de fóruns e debates sobre o futuro do nosso planeta. Nosso sangue é brasileiro, mas o nosso impacto já alcançou o globo. Dubai, Irlanda, Estados Unidos, Portugal, América Latina, China, Fórum Econômico de Davos. Esses são alguns dos lugares que a DIO já deixou a sua marca, fazendo parte e conectando profissionais com as empresas mais inovadoras do mundo. Vocês estão prontos? Então vamos juntos nessa! DIO, make the change! Fala, comunidade tech maravilhosa! Eu sou o Felipão da DIO e hoje a gente vai conversar sobre IA, só que de uma maneira produtiva. Então, para você que fala, poxa, o que eu faço com IA? Tanta mil coisas é para fazer, tem máquina, tem robô, tem um monte de outras coisas. Como que isso pode me beneficiar e como você já deveria estar utilizando isso aí como ferramenta de estudo? E até vou te mostrar alguns hacks aí para você que quer conseguir uma vaga aí e se posicionar no mercado, tá? Então, lembrando, você está aqui no seu conteúdo, aqui do seu Bootcamp aqui do Santander, você pode continuar a sua jornada. Esse conteúdo é um conteúdo complementar. Eu sou o Felipão da DIO, sou Tech Lead aqui dentro, junto com o time de educação. E hoje, sim, a gente vai ver muita coisa prática. Vocês não vão ficar vendo só eu de blá 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 aqui, não. Vou mostrar muitas dicas, truques e alguns pequenos hacks. Algumas coisas são mais processos, mas a gente veio hoje aqui para conversar sobre o assunto do momento, que é IA. Tá? Então vamos utilizar ferramentas de IA como produtividade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal aqui. Então, fala aí da cidade, de onde você está falando. Eu sempre gosto de saber de onde vocês estão falando, né? Então, mandar aqui um boa noite aqui, ó, o pessoal que está chegando aí. Então, Felipe Faulkner, olha aí, vamos ver quem mais está aí. Para Flávia, para o Cássio, boa noite, boa noite. Vamos ver, tá frio aí onde vocês estão? Porque aqui tá muito frio. Boa noite, ó. O Luiz falou aí, um abraço aí, ó, pessoal de Campinas, Campinas, SP, maravilha. Guarupará, onde que. Ô, louco, galera de cada lugar diferente aqui, tem um lugar que eu nunca vi. Piraguçu, olha só, Rio de Janeiro, um abraço pessoal do Rio. Boa, então vamos lá. Vamos conversar sobre inteligência artificial, antes de mais nada, tá? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o papel da inteligência artificial na nossa jornada, né, como desenvolvedores. Porque agora a gente está vivendo um mundo, provavelmente vocês já devem ter reparado nisso, a gente está vivendo um momento que é o seguinte: as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à inteligência artificial, tá? E a verdade é uma só. Quando a inteligência artificial for democratizada, como já está, na verdade, cria-se um novo normal que você saiba utilizar essas ferramentas como ferramenta de trabalho, tá? Então, assim, não adianta você querer fechar os olhos, fingir que não existe, fingir que não tem, tá? Inclusive, hoje você consegue utilizar ferramentas como o ChatGPT, que é o que eu vou utilizar. A gente vai entender algumas coisas aqui dele, tá? Como ferramenta, assim, gratuita, tá?
E aí, qual que é o ponto, né? Então, a gente tem aquelas pessoas que elas não estão vendo IA, fala, poxa, Felipe, mas eu não estudo IA, tô vendo Java, tô vendo front-end, tô vendo .NET, tô vendo Kotlin, tô vendo qualquer outro tema, como é que isso pode me beneficiar como deve, tá? Então, eu vou apresentar algumas coisas aqui, mas uma coisa é fato. A partir do momento que se colocar a inteligência artificial na mesa, a gente vai ver que tem um monte de pseudo-especialistas aparecendo. Então, tem especialistas de IA que sabem mais do que outras pessoas, mas que, na verdade, só estão utilizando a ferramenta da melhor maneira. Aí vende aqueles prompts malucos gigantescos, que você não precisa desses prompts malucos gigantescos, tá? Você não precisa de prompts redundantes, você precisa de perguntas bem feitas, precisa dar contexto, precisa dar inteligência para a ferramenta poder te ajudar a chegar numa solução. Beleza? Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só ver de onde o pessoal está falando. Nossa, pessoal de todo lugar. Junte aí. Um abraço, pessoal. Ó, pessoal de Salvador, Bahia. Um abração, pessoal de Salvador, tá? A família parte do meu pai é da Bahia, não de Salvador, mas do interior. Deixa eu ver de onde mais o pessoal está chegando aqui, ó. Belfor Roxo, que legal. Nossa, bastante lugar diferente. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar aqui sobre inteligência artificial, só que na prática, tá? Então a gente vai conversar várias utilidades para que você consiga ganhar produtividade com ferramentas de IA. Então vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou construir um Notion durante essa live. Felipão, nem sei o que é um Notion. Isso já complicou. O Notion ele é uma ferramenta que serve para você fazer anotações, fazer alguns outros tipos de notas. E o mais legal é que todas as anotações que eu fizer durante essa live aqui, eu posso compartilhar no final dessa live com vocês, tá? Então, esse documento que eu estou criando aqui, que eu vou deixar vários prompts, a gente vai ver vários macetes aqui, eu vou compartilhar com vocês ao final desse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre IAs, tá? Hoje, o que a gente tem de mais conhecido é o ChatGPT ali, porém, o ChatGPT não é só o que resume IA, tá? Então, hoje, a gente tem IA para todos os tipos de ferramentas, né? Então, a gente tem IA, por exemplo, o Search Tools aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui de IAs e de outras ferramentas, né? Então, quando eu entro aqui e digito ferramentas de IAs, então, diferente do que era antigamente, eu tenho diversas ferramentas hoje em dia que auxiliam criações de processos, né? Então, eu tenho, por exemplo, o End, né, que é uma IA generativa, né, que tem um poder ali de busca e ele faz um compilado animal. A gente tem o GPT-Go, né, que é um chat GPT combinado com o Google para buscas. E aí é que tá uma das coisas que eu queria entrar com vocês. A gente tem IAs para vários sentidos ali para geração de imagem, para gente, para navegador, para busca, para auxiliar a performance de computador. Cada vez mais a gente está tendo ferramentas de IA. Então, a partir de hoje, você vai parar de olhar para ferramentas de IA como se fosse, é uma concorrente, vai matar meu trabalho, vai tomar meu emprego. Então, olha só. E sei que essa é uma visão muito alarmista que as pessoas fazem, mas pensa que IA não é muito diferente ali de uma linguagem que você está hoje, tá ali, por exemplo, como o Java. Ela tem ali uma maneira de você se comunicar com o computador e ele vai te devolver coisas. Só que isso aqui é muito mais poderoso, né? Vamos falar por isso. Então, começa a pensar em IAs como ferramentas auxiliadoras de processos, tá? E o que um dev pode se beneficiar que antes a gente não podia, tá? Eu vou mostrar uma coisa que é muito interessante para você. Então, aqui eu vou dar algumas dicas para você, alguns hacks para você se posicionar ali em vagas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, dicas para se posicionar em vagas, tá? Então, vamos começar por aqui. A tela fica meio embaçada, tem como arrumar? Dá uma olhada para ver se não é a resolução que você deixou, tá? Aqui para mim aparece normal, mas se mais alguém tiver aqui com mais algum ponto aqui dessa imagem, mas dá uma olhada para ver se você não está com a resolução baixa lá, porque às vezes ele joga por padrão, tá? O Opera tem uma inteligência integrada no navegador. Sim, cada vez mais as IAs elas estão participando do nosso dia a dia. Então, para de olhar o chat GPT só como se fosse um chat GPT. Tem muita gente que olha o chat GPT para ficar brincando, para ficar fazendo pergunta idiota e não usa para a principal coisa
qual é o conceito original do ChatGPT. O ChatGPT não está aqui para ser uma ferramenta mágica, ele está aqui para ser uma super ferramenta de serviço de busca. E é por isso que o ChatGPT deu muito medo no Google, justamente por conta disso, porque o ChatGPT ele é uma ferramenta de busca, tá? Então isso é hiper importante de ressaltar. Dado isso, a gente sabe também que o ChatGPT ele tem um ponto aqui de conhecimento público cruzado, né? Então ele foi treinado com vários conhecimentos que estão disponíveis, se eu não me engano, até 2021, tá? Então ele tem os conhecimentos ali treinados. E uma dessas bases de conhecimento é o GitHub, tá? E aí é que entra a nossa primeira grande sacada, tá? E aí, o que, que eu vou falar para você aqui? O GitHub, você deve falar, pô, Felipe, o GitHub, né, é o lugar ali onde eu faço os meus códigos, né? Então eu tenho aqui os meus repositórios também, né? Então eu clico aqui meus repositories, eu tenho aqui meus repositórios, né? Tem vários códigos. Porém, olha só que legal e que interessante isso aqui. Isso aqui é a primeira vez que alguém me comentou, eu nunca tinha vislumbrado possibilidades. Mas você já pensou que o GitHub ele é a maior ferramenta de espionagem para você, principalmente se você quiser entrar dentro de uma empresa? Então, por exemplo, eu posso no GitHub pesquisar, vamos pesquisar Santander para ver o que a gente encontra. Então, olha só, ele vai pesquisar vários e várias repositórios no mundo inteiro que tenha o nome Santander, né? Então, inclusive, eu posso encontrar até conteúdos da DIO que estão aqui, né? E tudo mais, entre outras coisas que foram feitas ali. E não é incomum, às vezes, encontrar coisas públicas que foram feitas ali por devs ali do Santander, tá? Então, isso aqui, por si só, dá para você dar uma xeretada, né? Em algumas coisas. E olha só, eu vou abrir um projeto aqui em PHP, né? O WS Boleto Santander. Ele não é um projeto do Santander de verdade, tá? Mas eu tenho várias ferramentas. Felipão, como eu encontro repositórios, né, do Santander e para que eu vou querer um repositório do Santander? Esse é o grande primeiro ponto. A melhor maneira de você passar numa entrevista técnica é o recrutador olhar para você e pensar: caramba, parece que essa pessoa já trabalha aqui. Então, qual é a primeira dica que eu deixo se você quiser se posicionar? Ó, isso aqui é um hack muito útil, tá? Pode testar. Se você testar, eu quero que depois você me coloca lá no LinkedIn, Felipão, puta, deu certo. Porque várias pessoas me falam isso. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai procurar pessoas que trabalham uma posição que você almeja na empresa que você almeja, tá? Por que você vai fazer isso? E onde que você vai procurar isso aí? Você vai procurar, ó, vou dar uma dica, tá? Lá no LinkedIn, tá? Segue o Felipão, que essa dica aqui, eu diria que até, assim, é uma dica até suja para quem não sabe, tá? O que você vai fazer? Você pode procurar aqui, ó, Dev Santander. Vamos procurar, tá? Vamos fazer juntos aqui. Isso aqui é um hack que vai ficar exclusivo para quem estiver vendo essa live, tá? Então, olha só, a gente encontrou aqui, ó, o Vicente Ramos. Eu não vou ficar abrindo muitas pessoas, porque eu posso não ter o direito e essas pessoas podem se sentir incomodadas, tá? Por isso que eu não vou ficar mostrando muito nome e nem vendo muitas pessoas. Mas o que é interessante quando eu pesquiso essa pessoa aqui, né? E eu posso voltar lá no meu GitHub e pesquisar agora pelo Vicente Ramos, tá? Então, esse cara aqui eu não encontrei muitas coisas dele. Porém, você vai notar que muitas dessas pessoas que você vai pesquisar, então imagina o seguinte: poxa, eu estou estudando front-end, eu quero ser front-end lá no Santander. Você vai pesquisar pessoas lá no LinkedIn, tá? Eu vou até deixar aqui um macete aqui que trabalham nesse lugar. Por que você vai fazer isso? Porque você vai começar a entrar e encontrar repositórios de projetos dessas pessoas, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um projeto de Java Clone, tá? Porém, você vai falar, poxa, Felipe, mas para que você vai pesquisar repositórios de pessoas que trabalham na empresa que eu quero, tá? Então imagina o seguinte, você quer ser um dev Java no Santander.
Você primeiro vai pesquisar desenvolvedores que trabalham com Java lá no Santander. Segundo passo, você vai procurar repositórios dessas pessoas aqui, ó. Procurar repositórios dessas pessoas no GitHub, tá? Felipão, mas ele não postou nada do Santander, nem pode compartilhar código de projeto. E aí é que tá. Tem uma coisa que a gente acaba chamando de viés, que é o seguinte: quando você trabalha por muito tempo em uma empresa, ó, e anota esse hack, de verdade, que isso aqui é vira-jogo, eu já vou entregar direto no começo da live. Quando um grupo de pessoas eles trabalham numa empresa por muito tempo, principalmente quem está há mais de um ano, eles acabam pegando vieses parecidos, tá? Então você vai ver que todos os programadores de Java que trabalham em um time em comum, numa empresa, você vai ver que eles acabam padronizando código, padronizando coisas da mesma maneira. Você quer ver isso aqui? Ó? Eu vou abrir, por exemplo, o React, tá? Que tem um repositório público e ele é um projeto da Meta, né? Então vamos colocar aqui o GitHub Meta. GitHub Meta, né? Então vamos abrir aqui o GitHub da Meta. Vamos dizer que você queira entrar no Facebook. Você foi lá e encontrou, você pesquisou alguns repositórios, até tem algumas coisas, mas você encontrou também dos desenvolvedores, né? Então olha só esse cara aqui, ó, o Will Bailey. Ele trabalha na Meta, certo? E eu tenho vários códigos aqui, por mais simples que sejam, que ele mesmo programou. Ou seja, isso aqui são os mesmos vieses que ele usa em projetos do dia a dia. O que é interessante da gente ver daqui, tá? Então, olha só, eu tenho um projeto completo por um cara que trabalha na Meta. Eu não teria essa oportunidade se não fosse graças a esse conjunto de ferramentas, né? Então, a gente encontrou o Will Bailey, que é um desenvolvedor da Meta. Felipão, seria legal se eu pudesse trocar uma ideia com o Will Bailey e ele me mostrar, me passar algumas dicas e truques. Já pensou? Ter um desenvolvedor da Meta te dando dicas e truques, falando, ó, quando for fazer o código, faz mais assim, mais assado. Mas olha que interessante que dá para a gente fazer. E olha só o que ele fez aqui, ó. Um desenvolvedor da Meta criou uma função que toda vez que você dá um tap na tela, dá um zoom, né? Ou seja, toda vez que você dá um toque na tela, dá um zoom. Muito provavelmente é o mesma feature que você vai ver em outros aplicativos da Meta. Então, ou muito parecido, tá? E o que é o legal disso? É que os outros desenvolvedores, muito provavelmente, eles vão ter vieses parecidos. Então, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar a inteligência artificial para me explicar coisas que não são tão óbvias. Felipão, mas por que eu vou pedir para o ChatGPT me explicar a declaração de variável, declaração... Olha como não é só isso. Existe uma padronização dentro de várias empresas. Olha como só o GitHub do Will Bailey ele entrega o nível de trabalho da Meta. Primeiro, por mais que ele tenha aqui, ó, first commit, que é o padrão, pode reparar aqui que ele tem geralmente commits curtos quando ele dá aqui um commit. Outra coisa também é a estrutura de projeto, né? Então você consegue observar a estrutura de projeto, como ele organiza as pastas. Felipão, mas como organiza as pastas faz diferença? Pode ter certeza que faz. Quando você vai olhar o seu projeto inicial, eu sei que você sempre tem aquela dúvida, pô, será que eu estou fazendo da melhor maneira? Será que eu estou organizando da melhor maneira? Como que o Will Bailey, que é um desenvolvedor da Meta, organiza o código dele? Então, olha só, isso aqui é um código Kotlin, tá? Se não me engano, isso aqui é um código Kotlin, é isso mesmo? É Java. Então, olha só, é um código Java. E olha só, o que tem de interessante aqui, ó? Eu estou basicamente conversando indiretamente com o desenvolvedor da Meta, tá? Então, olha só o que eu tenho aqui de organização. Primeiro, que ele tem uma pasta IDEA, onde ele separa tudo que é questão de documentação do projeto dele. Então, isso aqui já é uma coisa bacana, né? Então, ele tem o arquivo do Gradle, tem todos os XMLs, né? Então, isso aqui é até um padrão quando você faz esse tipo de projeto. E aí, dentro do app, você tem a SRC, tá? E dentro da SRC, olha só como ele separa, né? Ele tem uma pasta aqui para testes e uma main onde fica o código de fato. E o código, ele não é longo, porém, a organização do projeto, ela é muito mais específica. Se você abrir outro projeto Java para fazer um projeto Android, pode ser que ele não esteja tão organizado assim, ou organizado diferente. Mas eu tenho certeza que se eu voltar em outros membros
aqui da Meta, e quando eu falo Meta, você pode substituir por Santander, se você quiser, você vai encontrar certos padrões no desenvolvimento. Então, a primeira coisa que você consegue enxergar é isso, tá? É visualizar o quê? Como esses devs organizam os seus projetos. Então, isso aqui é a primeira coisa interessante. Felipão, quero ser front-end lá no Santander. Você vai pesquisar uma lista de front-ends do Santander agora, tá? Você vai pesquisar, ou então depois da live, não precisa fazer agora, tá? Me acompanha aqui, que assim, é só dica e truque aqui, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Você vai começar a acessar o GitHub. Felipão, mas eles não têm projeto do Santander lá, só projeto pessoal. Maravilha, é os projetos pessoais dos front-ends do Santander que você tem. Felipão, quero ser um Java no Santander. Puta, é isso. Então isso é quase um serviço de espionagem, tá? E olha só que interessante. Eu vou abrir aqui, ó, o React, que é uma biblioteca muito conhecida, desenvolvida pelo time do Facebook, né? E hoje tomou o mundo. Olha só que interessante. Vamos lá, ó. Primeiro, todos os commits que eles fazem no GitHub dele seguem um padrão, ó. Renamed e foi renomeado, tá? Então, olha só, updates e que foi atualizado, build. Então, olha só, aqui eu já tirei que, se eu quisesse trabalhar no Facebook, pode parecer besta, pode parecer idiota, mas numa entrevista técnica, você aparecer para o entrevistador técnico, mostrando que você já tem os mesmos viés que ele, isso é game change. Sem brincadeira, parece que na entrevista técnica, parece que as outras pessoas que não sabem fazer isso aqui, parece que ficam apagadas, de verdade. Parece que o entrevistador só quer falar e perguntar coisa para você. Então, olha só, o time do Facebook, ele tem um padrão na hora de organizar os códigos, tá vendo? Então, olha só, Babel 7, ou seja, eles sobem os arquivos de configurações apartados. Então, olha que interessante, ó. Quando eles atualizam o arquivo, eles colocam upgrade, Preacher, eles sobem um arquivo isolado. Então, tem muitas coisas aqui que dá para você pegar. Então, outra coisa que pode parecer idiota, eu sei, parece bobo, parece pequeno, mas é isso. Então, padrões de commits. E aí é que começa a entrar algumas das coisas que eu mais gosto quando a gente fala de inteligência artificial. Olha isso aqui. Eu vou abrir, ó, esse código não é meu, ele é do time do Facebook que criou essa biblioteca. Vamos dizer que eu abri um código, tá? E aí eu abri aqui uma parte do código. Vamos abrir aqui o nosso... Eu vou abrir aqui dentro do Packages. Vamos abrir o React Client. Eu abri um pacote qualquer aqui. Eu abri um arquivo qualquer, tá? O que, que você vai falar para o ChatGPT? Felipão, se eu programo Java, a Mariane programa Java, o Neto programa Java, a Fernanda programa Java, não é só sair lá e programar Java? Aí é que tá. O jeito como você organiza o seu código Java também faz diferença. Só que o que, que seria legal se você conseguisse codificar no mesmo padrão? Às vezes é o padrão de nomenclatura de variáveis que aquele time usa, às vezes é aquele padrão de organização que aquele time usa. E olha só, eu abri um documento de código qualquer de uma das principais ferramentas do time do Facebook. O que, que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, e aí eu vou colar no ChatGPT e vou pedir o seguinte prompt, ó. Crie uma folha de sumário com as principais boas práticas e padrões que você encontrou no código abaixo. Então, olha só, olha o que eu colhi um trechão de código muito longo, tranquilo. Vamos pegar um menor para você, criança. Vou pegar só essa parte aqui, ó. Too much long, né? Então vamos pegar essa parte aqui, ó. Tá? Vamos abrir aqui um chat GPT novo. Eu vou pedir para ele aqui, ó. Crie um resumo de todas boas práticas e padrões que você encontrou no código abaixo. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou colar esse código aqui. Vamos ver o que, que ele fala para a gente. Tá? Então, olha só. Ele criou um guia do que seriam ali
todas os padrões que ele foi encontrando naquele código. Então, olha só, o código que você compartilhou parece fazer parte de um projeto que lida com o carregamento de componentes de uma aplicação React. E de fato é. Utilizando um mecanismo chamado React Flight. Puta, então ele já me deu uma dica, que ele me deu uma coisa que não é tão óbvia, tá? Então imagina você chegar numa entrevista de Facebook e falar, poxa, inclusive eu estudei, né, como funciona lá o React Flight. Puta, é uma coisa que não é todo mundo que fala. As pessoas no máximo falam, eu já usei o React. Mas você chegar entrando nesse nível com o entrevistador técnico, acabou, tá? Abaixo tem algumas boas práticas e padrões que podem ser identificados no código. E é aqui aonde, assim, é uma coisa matadora. Olha só que interessante. Importações organizadas. O código começa com importações claras e organizadas, separando diferentes tipos diferentes tipos e funções distintas. Vamos ver isso aí? Olha só. Eu olhei e não reparei, né? Então, olha só, todo o import que ele fez, fala, poxa, Felipe, mas importe, eu poderia importar de diferentes maneiras isso aqui, em diferentes ordens. Então, olha que interessante. Primeiro, ele importou coisas de bibliotecas aqui, de partes isoladas, né, começando pelo shared, tá? Depois ele foi aqui pela parte raiz do React, e depois ele fez uma importação de tipos. Então, primeiro ele importa ali as partes totais ali de outras ferramentas e depois ele importa tipos. Vamos ver se isso é um padrão do time do Facebook? Vou abrir outro arquivo. Vou abrir outro arquivo. Ah, olha só. Tipagem lá no topo. Aqui no caso não tem importação de outras bibliotecas. Olha só. Mesma coisa, importa outra parte e depois eles importam o tipo. Felipão, mas a ordem faz diferença para mim, para você, para o código? Não. Para a organização do time de Facebook toda, porque muito provavelmente isso aí é uma boa prática do tech lead de lá, tá? Então, olha que interessante. Vamos ver o que mais o ChatGPT falou para a gente aqui, ó. Outra coisa que ele falou aqui para a gente, ó, uso de tipos de interface. O código utiliza tipos de interface para definir contratos claros, beleza? Uso de nomes descritivos. Isso aqui é um padrão lá do Clean Code, tá? Mas isso aqui é muito importante para o time do Meta, porque o seu chat de GPT detectou que nesse pequeno bloco que eu coloquei para ele aqui, isso aqui é um padrão para eles, então isso aqui é muito importante para eles. Utilização de constantes para status. Então, olha, ó, isso aqui é uma coisa que pega e muito. E é detalhe, mas é uma coisa que eu já trabalhei em empresa que isso aqui era muito importante. Sabe quando você está fazendo uma API, e aí você tem lá status 200, status 500, status 300? Ao invés de você colocar aquilo em número, deixar o que a gente chama de número mágico flutuando, é uma boa prática a gente guardar isso com constantes que tenham sentido semântico. E não é diferente para o time do Meta, tá? Então isso faz parte de organização de código, tá? Então olha só, tudo que eles têm que dar um sentido, eles guardam em constante. E olha como essas constantes são declaradas, ó. Ao invés dele colocar lá em algum if, lá embaixo, ou qualquer outra coisa, zero, comparar com zero, ele dá um sentido. Ele salva isso numa constante. E todas as constantes, como é que você detecta a diferença de padrão para uma declaração de variável para uma constante no código do time do Meta, tá? Todas as variáveis, se você reparar no código do time da Meta aqui, eles começam e terminam ali, ó, em minúscula. Já as constantes no código do time da Meta, eles começam em maiúsculas e ficam completamente maiúsculas e separadas por um underline. Ou seja, eu já encontrei um padrão que os projetos da Meta são feitos. Falei, pô, mas é só declaração de variável, parece bobo, mas é aquilo. É de detalhe em detalhe que você acaba se tornando um grande artista. E nesses detalhes são os detalhes que o time do Facebook programa. Se eu escrever esse whole tag tudo minúsculo, vai funcionar. Se eu escrever ele aqui tudo minúsculo, tudo junto, sem isso aqui, vai funcionar. Mas eu não estou preocupado nesse momento entre funcionar ou não o código. Eu estou preocupado em fazer uma cópia. Para você que já assistiu lá eu sei que você assistiu, você que está me vendo, eu sei que você é nerd, você já viu lá o Naruto, eu sei que você já viu lá o Sharingan. Cara, a mesma coisa. Tá fazendo Sharingan aqui. A gente está vendo como seria. Então, o que, que você vai fazer? O próximo código que você for programar, você vai programar com os padrões daquele código que você encontrou, daqueles profissionais daquela empresa. E olha só outros cuidados, né? Que o chat GPT ele vai entregando para a gente, né? Use comentários claros, né? Como, por exemplo, to do. Olha só que interessante, né?
Diferente de que algumas pessoas falam, puta, comentário não é bom. No código do time do Facebook tem comentários, né? Tem muita gente que fala, pô, o código comentário é ruim. Só que o time da Meta usa comentários bem pontuados, tá? Então, olha só, to-dos. Então, quando eles têm que implementar e que outro dev tem que passar ali, eles deixam um comentário to-do, porque fica mais fácil de visualizar. Então, isso aqui é um padrão que o time do Facebook usa. Se você for, de repente, para outra empresa, por exemplo, o Santander, talvez eles não usem esse padrão, talvez eles até abominem. Mas não importa, não existe um certo e errado. Existe o universo daquela empresa. Então, o que você está fazendo aqui é copiar o estilo daquela empresa. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, pessoal. O dev copiador. É, exatamente. Essa é a ideia. Se você chega para um recrutador técnico, assim, essa é a dica. Eu podia encerrar a live aqui, porque quando alguém me contou isso, e eu já experimentei isso 2 vezes, assim, é muito óbvio que o entrevistador técnico, se tiver mais de uma pessoa, parece que só existe você, porque ele sente que você já trabalha ali. E nada melhor para uma empresa do que um profissional que, tipo assim, puta, parece que a pessoa já trabalha aqui, sabe? Você reduz o custo de entrada da pessoa. A arte do ninja copiador, nunca nem. Ah, então, Antônio se entregando aí, né? Então é isso, né? Então, essa é a ideia, tá? Então, vamos chamar isso aí agora, igual o Augusto falou, Devil Tira, tá? Então, olha só, você pode programar Java, você pode programar Kotlin, você pode programar, você sabe declarar uma variável. Depois de saber, você vai se preocupar em fazer como aquela empresa faz. Isso vai te destacar e muito. O João Pedro perguntou: isso vale para empresas pequenas? João Pedro, eu já fiz esse teste em 2 empresas, uma delas era de pequeno porte. E assim, se for pequeno porte, cara, batata, assim, porque o cara vai ficar até assustado o quanto você parece que já sabe, já programa os padrões de lá. É muito roubado usar esse truque, assim, eu não diria que é truque, eu diria que é expertise, né? Então, você vai ver isso aí e é isso que você vai fazer. Você vai criar você vai colocar vários códigos com esse prompt. Eu vou até salvar o prompt aqui, para depois você não falar que eu sou. O prompt é muito fácil, mas olha que legal, tá? Então, eu vou salvar o prompt aqui, tá? Para você, seu prompt de guerrilha aqui, para você depois utilizar. Eu vou compartilhar esse documento do Notion aqui ao final dessa live aqui. Mas continua comigo, continua comigo. Então, você vai pedir para ele aqui criar uma folha de estilo com os padrões da empresa. Então, imagina que isso aqui, vamos dizer que fosse do Santander, é que eu não quero ficar pegando o nome de pessoas aqui do Brasil para não me complicar, tá? Então, você vai pegar vários códigos, não só do projeto que você encontrar ali, vai pegar de outros desenvolvedores. Então, aqui, ó, se a empresa tiver um projeto público, melhor ainda, porque você vai encontrar mais fácil os desenvolvedores, né? Então, vamos pegar outras pessoas aqui, ó. Olha só. Que outra oportunidade eu teria de conversar com a Sophie, que colaborou para um projeto do Facebook? Dificilmente, né? Putz, dificilmente eu consegui falar com a Sophie, né? Um abraço para a Sophie, que eu tenho certeza que não vai ver a live do Devil Tio. Mas a Sophie, olha só os projetos que ela já colaborou. React, o Nest.js, tá? NW, essa API. Olha que interessante. E isso aqui, você está utilizando ferramentas que você já utiliza no dia a dia, só que com outro sentido. Então, eu poderia também pegar, por exemplo, ó, o GitHub aqui da Sophie, tá? Peguei esse repositório. Eu vou falar para ele, vou voltar lá no chat GPT, meu amigão, tá? Meu parça, e vou falar para ele, olha só, me traga boas práticas que você encontrou no repositório do link abaixo, tá? Então, posso fazer isso aqui. Vamos ver como ele se comporta. Ah, ele não consegue acessar. Puta, triste que ele não consegue fazer isso. Mas eu posso ainda abrir, além de visualizar, obviamente, ver o que tem no projeto da Sophie e pegar uma parte do código da Sophie, né? Tentar entender os conceitos. Então, imagina que a Sophie ela não está aqui, ela não pode me explicar nesse código. E eu olhei esse código e falei, caramba, mano, código difícil, código complicado. Já era, acabou. Vou trocar de profissão. O que eu vou fazer? Isso aqui é uma outra coisa que eu gosto de fazer e muito, tá?
que é o seguinte, ó, me explique cada linha do código abaixo. Isso aqui é uma coisa que virou uma chave muito grande na minha cabeça, tá? Estudar programação não é só escrever código. Guarda isso na sua cabeça. Estudar programação não é só escrever código, tá? Pensa num escritor. Como que um escritor ele se torna bom, um bom escritor? Não é só escrevendo texto, ele lê muita coisa. Então, ler código vai te ajudar e muito também como desenvolvedor. Porque quando você está no seu mundinho, você acaba pegando os seus vieses, as suas manias. E principalmente se você nunca trabalhou numa empresa, você não consegue questionar se aquilo está do jeito ideal ou não. Para você, se rodou, tá bom, feliz, vamos para o próximo. Porém, quando você passa por uma empresa, você começa a ver que existem boas práticas, que existem padrões, entre outras coisas. Então, fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui vai te ajudar a enxergar, né, pela lente de olho aqui. No caso aqui, a gente está tentando enxergar pela lente da Sophie. Então, olha só, o que ele fala? Eu pedi para ele me explicar, né? Eu vou salvar todos os nossos prompts aqui, porque eu sei que sempre vai ter alguém me pedindo no final da live, tá? E olha só que interessante que ele me falou, ó. Ele me falou aqui, ó. Esse código, esse comentário descreve o propósito do código. Ele menciona os métodos da transversia de elementos que foram criados. Tudo bem, eu não vou entender tudo. Eu não preciso entender tudo, mas eu preciso ir copiando o DNA da Sophie, que é o quê? Uma dev do time do Facebook. Ah, então olha só. Ele falou que tem esse comentário aqui no começo explicando o sentido desse conteúdo. Se eu abrir outros arquivos, olha só, é o mesmo padrão de comentário. E aparentemente, isso aqui é muito importante para o time do Facebook. Por quê? Porque se eu voltar em outros projetos do time do Facebook, como a gente estava no React, ele tem esse exato tipo de padrão de comentários. Então, olha só, muito provavelmente isso aqui é um tipo de comentário padrão que o time usa, tá? E olha só que interessante, ela já me entregou outro nome aqui. A gente tá no modo detetive aqui, tá? Então, ele já me entregou outro nome, Diego Perini, que a gente vai lá, ó. Que foi quem? Foi o Diego Perini que fez esse arquivo. A gente vai abrir o GitHub do Diego Perini. Então, cliquei nele aqui, cliquei no nome, Diego Perini. Vamos ver se consigo ir direto pro é De Perini. Olha só, vamos pegar o nick dele, vamos pesquisar no GitHub, tá? De Perini. Pesquisei De Perini. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. Por que eu não achei o De Perini? Pô, o De Perini aqui me trollou, hein? Quero entrar no GitHub dele. Achei. De Perini. Vamos ver aqui o De Perini. O De Perini trabalha em Verona, lá na Itália, e está colaborando para projetos do GitHub, tá? Olha que interessante. Vamos abrir aqui um projeto do De Perini aqui, ó. Isvalidator Selector, tá? Então, ele tem os códigos dele aqui, que eu poderia aplicar as mesmas coisas, tá? E olha aquilo que eu te falei. Desenvolvedores que trabalham ou colaboram para o mesmo projeto pegam os mesmos vieses. Aquela coisa que a gente viu, que em algumas empresas falar, fazer comentário no código é uma má prática. A gente já viu que no projeto do React tem, a gente viu nos projetos que a Sophie tem esse padrão de comentários aqui, né? Olha só, eles têm esses padrões de comentários aqui em cima. E olha só o que o nosso amigo De Perini está fazendo. O mesmo padrão. Se eu quisesse entrar na meta agora, todos os códigos que eu fosse colocar para mandar para eles, ó, esses aqui são os meus projetos. Eu ia colocar no começo esse mesmo padrão de comentários. Parece bobo, parece idiota, mas é de detalhe em detalhe que se pinta uma obra de arte, tá? Então, copiar padrões de codificação e comentários. E olha como não é nada de outro mundo. Felipão, é uma tecnologia que eu tenho que aprender ou alguma outra coisa? Não. Você já sabe declarar variável? Você sabe fazer um comentário? Legal. Você só vai declarar do mesmo jeito e no mesmo padrão que as pessoas daquela empresa. No caso aqui, a gente está fazendo um serviço de detetive com o pessoal do time do Meta. E você vai fazer isso com o time do Santander. Tá? Eu quero que você crie o seu dossiê daquele desenvolvedor. Felipão, quero ser desenvolvedor Kotlin no Santander. Você vai pesquisar todos os desenvolvedores Kotlin
lá no LinkedIn, tá? Tá aberto isso. A gente não tá cometendo nenhum crime aqui, tá? Vamos ver os comentários da Esther. O pior é quando você pega as manias que existem no código-fonte da empresa. Exato. Assim, é inevitável. Vai acontecer. E é por isso que esse truque funciona. Porque quando você vê desenvolvedores que trabalham no mesmo projeto, por mais que ele faça um projeto pessoal dele, ele vai fazer com os mesmos viés que ele faz na empresa, no dia a dia, tá? Então, isso é muito bacana. Vamos ver com o pessoal. Caraca, essa aula está sendo explodir a cabeça, de abrir a mente de uma maneira imensurável, utilizando tecnologia. Sim, e é só o começo da live, tá? Vamos explorar outras coisas aqui. Então, assim, super dica, tá? Então, eu não teria outras oportunidades de pedir para um desenvolvedor lá do Facebook me explicar. E agora eu tenho, olha só, explicado linha por linha num prompt super simples para entender tudo que a Sophie fez, por que ela fez, tá? Como ela organizou, tá? Então eu tenho aqui tudo hiper, mega detalhado. Então nisso, as inteligências artificiais, elas nos ajudam muito, por quê? Porque elas sabem o padrão de vários códigos de GitHub públicos que ela já leu. Então ela consegue detectar muitas dessas coisas. Mas vamos voltar lá para o Facebook do Meta, porque a gente vai pegar outras dicas lá, tá? Então vamos pegar lá o Facebook do Meta, né? Eu quero o GitHub do Meta. É isso que eu quero. Então vamos precisar aqui, o GitHub Meta. Vamos abrir aqui. Vamos, que daqui a pouco eu e você, a gente vai estar mandando o currículo lá pro Zuzu Zuckerberg, tá? Então, olha só, vou abrir o projeto do React de novo, vou abrir um código qualquer aqui, né? Vamos abrir aqui dos packages aqui, tá? E olha só, vamos abrir aqui algum arquivo qualquer. Olha só, o mesmo tipo de padrão de comentário, tá? Mesmo tipo, são vieses, tá? Pessoas que trabalham no mesmo projeto acabam pegando vieses. Mas uma outra coisa que eu posso fazer agora é o seguinte, tá? Imagina a seguinte coisa, Felipão, e quando eu for fazer entrevista, você não se sente preparado na hora de fazer a entrevista, né? Com um profissional daquela área. O que você vai fazer? E utilizando o chat GPT ao nosso favor. Então vamos colocar outro tópico aqui, tá? Outro tópico de ouro aqui, ó. Se preparando para entrevistas. O que você vai fazer? Você vai pegar. Se a empresa tiver um projeto público, melhor ainda. Se não, pega os códigos mais complexos que você encontrar nos repositórios dessas pessoas que você encontrou que trabalham naquela empresa no mesmo cargo que você quer. Importante, procurem pessoas que trabalham no mesmo cargo. Não adianta você estar querendo uma vaga de Java lá no Santander e tá vendo o conteúdo de front-end. Você vai procurar quanto mais específico, melhor. Por quê? O que você vai fazer? Você vai pegar ou aquele projeto público da empresa, ou você vai pegar aquele código daquele dev que você já entendeu que existe um padrão ali, você encontrou um monte de viés. Você vai fazer o quê? Você vai copiar uma parte do código, tá? Copiar uma parte do código, tá? E eu vou pedir o seguinte para o meu chat GPT. Eu vou simular um entrevistador técnico com base nas boas práticas e padrões e conceitos que tem nos códigos que ele já utiliza no dia a dia. Calma aí, não explode a cabeça ainda não. Então, ó, o que eu vou falar pro chat GPT, ó? Vou até abrir uma nova guia aqui, ó. Principalmente se você não se sente preparado para entrevista técnica, nossa, se isso aqui existisse anos atrás, nossa, eu ia estar muito feliz. O que eu vou falar? Eu vou falar para ele, ó, comporte-se como se fosse um entrevistador técnico do time do Facebook. Você é um especialista em JavaScript, afinal o código lá está em JavaScript, e me faça perguntas técnicas simulando uma entrevista técnica com conceitos encontrados no código abaixo. O que você está fazendo aqui, ó? Se você se sente despreparado, né, para entrevistas técnicas, isso aqui é o melhor treino. Você vai usar o chat GPT como
uma ferramenta de treino, entendeu? Então, usando os exemplos nerd lá, porque eu sei que você já viu. Eu sei que você já assistiu Dragon Ball, eu sei que você é nerd, tá? Isso aqui é como treinar na sala do tempo do Dragon Ball, tá? Você vai. Ou então, para você que não viu o Dragon Ball, tinha lá a sala de perigo dos X-Men. Já viu a sala de perigo dos X-Men, do desenho do X-Men Evolution? Onde tinha uma sala lá onde ele simulava várias ações do mundo real, né? Vários perigos do mundo real. Então, o que você está fazendo é justamente isso, tá? Você vai copiar ali o máximo. Então, aqui, o que a gente fez? A gente colocou ele para o chat GPT se comportar como se fosse um entrevistador técnico, pediu para ele se comportar como um entrevistador técnico especificamente de JavaScript e colamos um trecho de código para ele detectar todos os padrões que ele encontrar ali e para ele fazer perguntas com conceitos encontrados dentro daquele código, tá? My English is so very bad, então eu vou pedir para ele aqui, ó, traduz em português. Tá? Pedi para ele traduzir em português aqui, ó. Então, maravilha, tá? Isso aqui é uma excelente maneira de você se testar. Obviamente que ele vai ficar com o quê? Com os mesmos vieses do código que você colocou. Então ele vai fazer perguntas muito mais diretivas sobre o código, tá? Mas essa é só a primeira maneira de utilizar ele como um simulador de entrevistador. Então isso aqui vai te ajudar a entender. Então, ó, como a função create resource, né, funciona e quais argumentos ela recebe ali. Então ele vai te fazer perguntas baseado no código. Então, isso vai te forçar ao quê? Encontrar palavrinhas-chave, encontrar padrões. E olha só que interessante que eu já encontrei no código do time do Facebook. Olha o quanto o código deles é organizado. Toda vez que eles vão fazer alguma função que cria alguma coisa, eles colocam create como prefixo, tá? E depois o que eles estão criando. E quando eles vão colocar aquilo como texto, né? Eles vão jogar aquilo como texto, eles têm um retorno daquilo como texto, eles começam como teste, tá? Então, você vai encontrando esses padrões e aí você consegue detectar o quanto você entendeu daquele código ou não, tá? Mas essa é só a primeira maneira de você aprender como se fosse um entrevistador técnico com esse carinha aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui, tá? Qual que é a segunda maneira de você simular um entrevistador técnico? É você fazer a mesma coisa sem passar um código, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar os vieses do código, tá? Boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar um prompt muito parecido, onde eu vou falar, comporte-se como se fosse um entrevistador técnico do time do Facebook, você é um especialista em JavaScript, e me faça perguntas técnicas, e aí eu vou colocar a vaga que eu almejo. Então, por exemplo, para um desenvolvedor desenvolvedor júnior, com base em informações de vagas públicas dessa empresa. Então, claro, estou aqui, ó. Olha só, eu pedi para ele se comportar como se fosse um entrevistador técnico do time do Facebook, né? Especialista em JavaScript, aqui no caso, e faço pergunta técnica para um desenvolvedor. Quanto mais informações você der para ele, melhor ele vai ficar, e mais assertivo ele vai ficar, tá? E aí ele vai fazer um questionário para você. Não, qual que é a diferença de um null, né? Não sei o quê. Agora, olha como você pode refinar isso aqui e ir tornando isso aqui cada vez mais real. Então, olha só. Comporte-se como se fosse um entrevistador técnico do time do Facebook. Você é um especialista em JavaScript. Me faça perguntas técnicas para um desenvolvedor júnior com base em informações. E aqui, ao invés de eu colocar de vagas públicas, eu poderia passar uma vaga. Tá? Então, vamos caçar uma vaga do Facebook aqui. Ó. Vamos pegar uma do Santander. Vamos pegar uma vaga aqui do Santander. Dev. Tá? Vou pegar uma vaga aqui, tá? Vamos lá no LinkedIn do Santander, que essa live é só dicas e truques, tá? Quem aproveitou essa live, de verdade, quem não viu, você já tá na frente, não tem como. Então, eu não encontrei nenhum descritivo da vaga aqui, né? Mas dentro da plataforma da G.I.O. você vai encontrar muito mais coisa. Beleza. Eu não tenho aqui uma descrição tão clara da vaga, eu gostaria de ter. Por quê? Quando você coloca os pré-requisitos da vaga,
aqui embaixo, né? Então eu vou inventar a vaga aqui, tá? Com base nas informações da vaga abaixo. Eu vou colocar entre aspas aqui, ó. Deve saber, por exemplo, Node, React, mensageria com Kafka. Não se preocupa se você não souber o que significa essas tecnologias. O que importa é o sentido, tá? MySQL, padrões de código. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu refinei um pouco mais a entrevista. Se você conseguir colar aqui a vaga, vai ficar ainda melhor. Então, olha só, você vai ver que agora a entrevista técnica ela é muito mais direcionada. Então, olha só, as perguntas elas não ficam só naquele nível básico, elas são muito mais perto do real. Quanto mais informação você der, melhor vai ser isso aqui para você, tá? Então, quanto mais você treinar com isso aqui, melhor você vai chegar preparado para uma entrevista técnica, tá? E é até legal para você encontrar coisas para você estudar. Então, eu vou até salvar isso aqui, ó. Depois vocês vão poder usufruir desse Notion, tá? Opa, você coloca aqui, tá? Vamos colocar um code, tá? Então, essa é uma excelente maneira aqui. Felipão, ele fez um monte de pergunta e eu não consegui acompanhar ou responder as perguntas, porque de fato, quanto mais realista você vai ter ali, ó. Então, olha só, no contexto do React, o que é um componente controlado? Isso aqui é, assim, já posso até te dizer porque eu sei. Isso aqui é uma pergunta que cai numa entrevista mesmo, tá? Quanto mais detalhes você der aqui, melhor você vai ter. Então, pronto, você tem um simulador de entrevista técnica na palma da sua mão. Isso aqui, antes de IA, era só se alguém vazasse uma prova, era só se alguém conhecesse, né, alguém. Até o Antônio falou isso aqui, ó. Meu Deus, isso é um treino para bancar. Exatamente, é um treino para bancar. Você tá se entregando que vocês são nerd, tá? Eu não gosto desses negócios de desenho chinês, não, tá? Esses negócios aí não sou muito fã, não, tá? Não sou muito fã. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu tô brincando, tá? Seu taco, fica tranquilo. O que a gente vai fazer? Imagina que você não conseguiu responder essa entrevista técnica porque você se sentiu despreparado, porque você não sabia um tema. Olha que interessante o que dá para você fazer a partir daqui, ó. Com base. E aí é um prompt que eu vou fazer escrevendo aqui embaixo. Por que vocês estão rindo aí, chat? Vocês estão rindo demais, hein, hoje, hein? Eu vou falar para ele, ó. Com base nas perguntas acima, crie um roadmap de estudos direcionados para entrar na vaga descrita acima. Ou você poderia colar a vaga aqui e falar, ó, cria um roadmap direcionado para entrar na vaga, entrada abaixo. Cola aqui, olha só. Ele vai criar um roadmap do que eu preciso estudar para ir bem naquela prova. Melhor do que sair estudando tudo, puta, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo criar roadmaps de estudos personalizados. E isso, para quem é dev hoje em dia, puta, no mundo onde tem várias tecnologias, o que acaba acontecendo? Às vezes você acaba estudando tecnologias que não se conectam. Às vezes você estuda coisa demais e acaba vendo de menos uma coisa que é muito importante lá na entrevista técnica. Então, só com a descrição da vaga, você consegue criar um simulador de entrevista técnica e criar um roadmaps de estudo para se dar bem naquela vaga. Você chegar muito mais bem preparado. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Transforme isso em um desafio de estudos de 21 dias, separando cada um desses temas por dia. Olha só. E aqui a gente já começa a falar do quê? De estudos, né? E aí, olha que legal. Ele me separou aqui. Isso aqui é o que eu chamo de ruchadinho, quando você tem que fazer aquela correr para se preparar para uma vaga ali, né? Então, obviamente que como essa vaga aqui não tinha muito detalhe, tá? Eu não consegui fazer uma coisa tão abrangente, mas quando você coloca uma vaga de verdade, isso aqui fica ainda melhor. Então, para fazer um roadmap de estudos, eu vou deixar esses dois prompts aqui, ó, tá? Você vai colocar esse prompt, né? Você pode mudar aqui, ó, com base nas perguntas acima, ou então com base nos detalhes da vaga abaixo, crie
né, um roadmap de estudos para estudar. E aí eu gosto muito de usar esse modelo de desafio de 21 dias, tá? Porque durante 21 dias, tá? Eu vou pegar um tema e não vou entrar a fundo, mas eu vou pelo menos saber do que se trata. Então eu consigo criar um roadmap direcionado. Ah, Felipão, mas tem aqueles roadmaps, né? Por que você não usa esse roadmap aqui, ó? Pá, a empresa quer um front-end, legal. Puta, animal. Só que tem eu gosto muito desses roadmaps, só que tem um ponto. Eles são genéricos. Guarda o que eu tô te falando. Não é que eles sejam ruins, mas é que eles são genéricos. Se eu tô indo para uma vaga de Angular, por exemplo, não faz sentido eu estudar algumas coisas que estão aqui. Por exemplo, será que faz sentido eu focar tanto em React nessa? Então, assim, esse roadmap, ele é genérico. A inteligência artificial consegue te criar um roadmap personalizado. E isso é animal, tá? Felipão, eu tenho medo de IA. Depois dessa live você não vai ter medo. E olha que eu tô fazendo tudo isso no chat GPT gratuito, tá? Eu não tô fazendo na versão paga. Eu tô aqui na versão 3.5, tá? Mais antiguinha. Tá? Passei a versão 5. Tudo que eu tô fazendo tá aqui, na versão gratuita, free, 0800, entendeu? Genin de Konoha. Estamos aqui, ó. Então, olha só, ele criou um roadmap para mim, ó, um desafio de 21 dias. Eu gosto muito de criar isso aqui, tá? Então, eu vou deixar separado aqui, ó. Modelo de desafio de 21 dias, tá? Eu gosto muito desse modelo aqui. Eu vou salvar esse prompt e aí eu vou te mostrar como que você pode usar. Lembra que eu te falei que o ChatGPT ele é uma ferramenta de busca, tá? Então, por que que o Google teve medo ali, né? E até criou o Bing ali? Porque o ChatGPT ele veio para concorrer ali. O Google não, né? O Google teve medo também, a Microsoft também, né? E dentro do navegador deles ali eles colocaram Bard. Quando você para pensar, poxa, se isso é um mecanismo de busca otimizada e ele consegue compilar isso, olha o que eu posso fazer. Imagina que você desenhou o seu roadmap de 21 dias. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um tema abaixo, tá? Eu gosto muito de fazer isso aqui, me ajuda, principalmente quando é temas complicados, tá? Vamos dizer que eu não saiba nada sobre isso aqui, ó. Eu vou cada dia da semana, então durante 21 dias eu vou pegar uma dessas linhas aqui, vou até salvar isso aqui, ó. Caso você queira focar em JavaScript, eu vou deixar esse salvo lá no documento do Notion. E se você fizer o desafio de 21 dias, depois você vem aqui, tá? Pelo amor de Deus, só não vai sair falando isso depois da entrevista, tá? Não se queime. Tudo que a gente tá fazendo aqui, nada é ilegal, nada é ilegal. Tamo junto aqui, hein? Tudo é legal. Tudo é informações públicas, tá? Eu vou pegar um tema. Vamos dizer que eu não saiba nada sobre usar um módulo HTTP para criar um servidor web. O que eu vou falar? Eu vou falar para ele, ó. Crie uma explicação de uma aula resumida sobre o tema Node.js, e aí eu coloco geralmente o nome do tópico aqui, Basics, usando, eu até colo aqui, ó, usando o módulo para criar um servidor web. E aí, eu crio uma camada de regras aqui, ó, e eu sempre coloco essas regrinhas aqui, ó, tá? Eu coloco, ó, me explique como se eu fosse uma criança de 10 anos, sempre traga exemplos de código, tá? E sempre, no final, liste todos os conceitos apresentados. Tá? Fazer isso aqui, dê um Enter. Olha só que interessante. Você vai ter, basicamente, uma aula personalizada. Você vai ter um conteúdo personalizado daquele tema. Então, durante 21 dias, o ChatGPT gerou aquele roadmap para mim e a própria inteligência artificial vai me explicar aquilo da melhor maneira possível, tá? Então, olha só. Então, olha só, o tema de hoje, tá? Node básico, vamos criar um servidor, né? Então, exemplos de código, né? E ele vai me explicar. Olá, hoje vamos falar como usar o Node.js para criar um tipo especial de computador chamado servidor web. Imagina que o servidor web é como um mordomo em um restaurante que entrega comida para as pessoas. Nossa, não tem coisa mais clara do que isso, tá? Aí você entra às vezes naquela aula, fica aquele professor com slide e tudo mais. Não estou dizendo, olha só, presta atenção no que eu vou falar.
Não estou dizendo que uma inteligência artificial substitui um bom professor. Não é isso. Estou dizendo que ela é uma ferramenta que consegue te ajudar a simular, às vezes, porque você não tem um professor, não tem uma pessoa que consegue te guiar, você não consegue ter um mentor. Então, você consegue utilizar a inteligência artificial, principalmente você que é dev, como se fosse o seu mentor técnico. E quem melhor para ser o seu mentor técnico do que uma ferramenta de IA que já leu milhões de repositórios de GitHub e sabe várias coisas. Obviamente que de vez em quando ele dá algumas viajadas, mas você vai conseguir com o tempo e filtrando. Não se preocupa. Pior do que não absorver nenhuma informação é absorver a informação errada? Sim, mas existe um mundo também onde você simplesmente estagnou. Você não parou para aprender nada. Você não consegue questionar se alguma coisa está errada ou não, se você nem foi atrás. E olha só que legal, e ele é muito preparado para quem é dev. Então, olha só, ele recebe pedidos e traz comidas que você quer. O Node.js nos ajuda a criar um mordomo virtual que entrega páginas web para computadores que as pedem. Nada mais claro do que isso. Nunca vi tão claro, entendeu? Inclusive o ChatGPT roubou meu emprego. Inclusive, vou até embora dessa live que ele vai dar essa aula para vocês. Brincadeiras à parte, o que a gente tem aqui? Tá? A gente continua vendo aqui que ele consegue me criar um resumo, olha só, com código, com comentário para tudo, bem explicativo. E isso é muito útil para você que está aprendendo a programar, porque muitas vezes você não tem uma pessoa ali no seu dia a dia que pode parar e te ensinar e fazer as outras coisas. Então, essa é uma maneira de você utilizar o ChatGPT como ferramenta de estudo e é muito bacana. E olha que legal, no final, ele anotou todos os conceitos que é apresentado dentro desse exemplo. Olha como parece bobo. Não deve nem ter 10 linhas de código aqui. Mas tem vários conceitos aqui dentro. E ele me listou esses conceitos. E se eu quiser continuar me aprofundando, eu posso pedir uma aula para ele, nesse mesmo formato, utilizando esses mesmos conteúdos aqui. Então, eu poderia pegar um desses temas e me aprofundar, se eu quisesse. Mas olha que interessante. Inclusive, você pode mexer nesse carinha aqui de diferentes maneiras, tá? Eu poderia pedir para ele, poxa, me explique como se eu fosse me explique como se você fosse o Peter Jordan do canal Ei Nerd apresentando. Eu posso fazer isso. Aí ela vai imitar com base no que ela tem de conhecimento, tá? Então eu poderia ter como se fosse uma aula do Peter Jordan me apresentando um exemplo de código de uma maneira muito mais amigável para mim, né? E aí, galera, e aí, nerd, beleza? Ele não vai falar o trunks, beleza? Já para mim já não valeu a pena. Como, por exemplo, eu poderia pedir para ele, ó, me explique utilizando exemplos de Harry Potter. E olha só, o que ele vai falar aqui, ó? Ele vai criar uma aula personalizada para você, tá? Olha só, olá, Bruce e Bruce, seja bem-vindo a uma aula mágica sobre Node.js básico, criando um servidor no módulo HTTP. Vamos imaginar que o Node.js é como uma varinha mágica que os desenvolvedores usam para criar feitiços digitais. Hoje vamos aprender a conjurar um servidor web usando o feitiço HTTP. Imagina que estamos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e estamos prestes a aprender algo surpreendente, tá? Então, pense no JS como uma defesa contra a arte. Olha só que animal. Você consegue criar até mesmo uma aula mais lúdica. Você consegue colocar uma temática, alguma coisa do que você gosta. Felipão, isso é muito idiota. Isso não serve para nada. Olha que interessante. Nesse momento tem alguém procrastinando para estudar, que não está com vontade de estudar e está travado. Mas quando você coloca esses elementos aqui, tá? Isso aqui são elementos que a gente chama de elementos de storytelling, você consegue tornar uma aula muito mais intuitiva. Então você consegue criar a sua aula. Então olha só, ele me deu um exemplo fazendo analogias com coisas de Harry Potter. Então olha só, primeiro pegamos nossa varinha mágica, que é o módulo HTTP. Agora lançamos o feitiço. Então, isso são ferramentas para que você consiga estudar de maneira mais natural. E eu te garanto, isso não sou eu que estou falando, não é loucura da minha cabeça. Isso aqui é um método de estudo. Quer ver onde isso já apareceu uma vez? Tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, eu não lembro qual temporada, se alguém souber no chat me fala. Tem um episódio que o Chris ele tá tentando aprender matemática com a mãe dele. E a mãe dele não consegue explicar matemática para ele. E aí o que acontece?
Ele vai na casa da avó dele, a avó dele também tenta e não consegue. Só que a avó dele começa a fazer perguntas como se fosse beisebol, porque ele adora beisebol. Então resolver aquelas equações como se fossem problemas de beisebol, parece que deixa aquilo muito mais fácil para ele. E de fato é. Por quê? Porque você já tem uma familiaridade com aquela temática. Então você personalizar os seus estudos ajuda e muito, tá? Então, até o André falou, eu não sei qual é o nome desse episódio, mas isso também não é loucura do Todo Mundo Odeia o Chris. Isso é um método de estudo comprovado, tá? Ah, tá até aqui, ó. Temporada. O Rodrigo, caraca, a galera é rápida no chat. Temporada 4, assimilação com beisebol. Não sei se é esse, eu não sei se é Todo Mundo Odeia Matemática, né? Da temporada 4 ou algo assim. Mas isso é um jeito de estudo. E que melhor maneira do que você utilizar uma inteligência artificial para criar uma aula personalizada, para você entender um tema com a temática que você quiser. Ou seja, eu criei uma aula aqui como se eu estivesse tendo uma aula de Node.js em Hogwarts. Tem coisa mais animal do que isso, né? O Paulo comentou aqui, ó, temporada 2, episódio 21. Quem quiser ver, né? Procurou no chat GPT, com certeza. Boa. Então, muito bom. Então, utilize o chat GPT, eu estou utilizando no gratuito para criar aulas personalizadas para você estudar. Como que você sabe o que você deveria estudar? Você vai pegar lá o seu conteúdo lá do seu bootcamp, pega as anotações que você mesmo fez e pede para ele gerar um resumo para você. Olha o que ele pode gerar para você, tá? Então tem muita coisa bacana quando a gente fala na questão de estudo. E isso aqui vai aumentar e muito a sua produtividade no estudo. Primeiro, porque se você parar para pensar que o ChatGPT é um mecanismo de busca, ao invés de você procurar em vários sites, que você também pode, não estou falando para você, troca o ChatGPT e nunca mais usa o Google. Não, pelo contrário. Ainda é muito prático você ler documentação, ainda é muito prático você pesquisar, mas olha quantas coisas a gente foi olhando aqui e que o ChatGPT foi criando para a gente que facilita e muito na hora de estudar, na hora de se posicionar nessas empresas, na hora de você começar a enxergar algumas coisas diferentes, você enxergar detalhes que outras pessoas não enxergariam. Quando você começa a colar códigos de pessoas que trabalham na mesma empresa, você consegue ver que todas elas acabam seguindo padrões. Como a gente viu lá no time do Facebook, que as pessoas que colaboram e trabalham para projetos do Facebook criam o mesmo padrão de criar um cabeçalho de comentários. Vocês viram isso? Então, pessoas que trabalham no mesmo lugar criam vieses. Se você quer trabalhar em algum lugar, procure saber quais são os vieses dessas pessoas, né? E pode ter certeza, quando você mandar o seu código para o entrevistador técnico, ele vai brilhar o olho em cima de você. Você pode simular entrevistas técnicas também, que é um excelente recurso. E uma dica. Não, fala a verdade. Manda no chat aí vou mandar aqui um emoji de chave, né? Eu gosto de dizer que tem. Eu gosto de fazer live chave de castelo. Se você viu alguma dica aqui hoje que abriu algum cadeado que estava preso aí na sua mente aí. Então fala para mim. Então, o que é chave de castelo que eu gosto de falar? Às vezes é um conceito pequeno, como se fosse um tamanho de uma chave, mas que abre ali na sua cabeça ali um conceito muito grande, tá? Então, se teve alguma coisa que você desbloqueou a mente aí, manda um emoji de chave aí que eu vou saber que você pegou alguma dica massa aqui. Agora, eu vou te falar uma outra dica, que a gente encaminhar aqui dos nossos finalmente, de estudo, tá? Felipão, fiz o meu código. Eu já fiz. Eu não usei nenhuma ferramenta de inteligência artificial, tá? O que você pode fazer para melhorar ainda mais? Tem dois prompts que eu adoro utilizar, tá? Eu gosto de falar o seguinte, ó. Guarde código abaixo e não faça nada até eu dar uma próxima instrução. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um código que você já codou, seja fazendo um projeto da DIL, seja fazendo um projeto pessoal seu. Aí você vai colar um trecho de código do seu código. Vamos dizer que seja, sei lá, esse aqui, tá? Então você vai fazer isso, vai colar um trecho do seu código, tá? Aí o que você vai falar depois para o chat GPT? Vou falar para ele, agora refatore o primeiro código com padrões parecidos que você encontrar no DNA do segundo código.
E aí o que você vai fazer? Você vai colar, é que aqui os dois códigos aqui, eles são bem distintos. Você vai colar o código daquela outra empresa, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele primeiro código lá que você colocou e ele vai tentar reescrever aquilo lá com algumas coisas que ele encontrou no segundo. Então ele meio que vai reescrever o primeiro código de outra maneira. Eu sempre recomendo você fazer isso com blocos pequenos. Nunca faça com blocos grandes, porque senão ele se perde, tá? Isso aí é uma primeira grande dica. A segunda grande dica que eu tenho, que eu deixo, tá? É você não passar nenhum código como parâmetro, como base. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar o seu código. Então, vou até abrir um repositório meu, porque abrir um do time do Facebook é demais, né? Também, né? Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir um código meu aqui, ó. Eu vou abrir esse aqui, ó. Um código mais antiguinho, tá? Maravilha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o código aqui de algum código meu aleatório e não vou passar nenhum código como parâmetro para ele. Eu vou pegar esse código, vou copiar e vou falar para ele, ó, refatore o código abaixo, utilizando boas práticas. No caso, meu código está em C Sharp, né, .NET. Então, eu vou falar, ó, em .NET C Sharp com as principais convenções utilizadas. E me explique que foi alterado. Quando você faz isso aqui, ó, opa, é refatore, né? Quando você faz isso aqui, é quase como se você tivesse um coach de código. Por que que é um coach de código? Porque ele vai pegar o seu código e vai dar sugestões para você melhorar o seu código, tá? Então, olha só, aqui você processaria o comando, blá, blá, blá. Então, olha só, pode parecer bobo, mas se você fazer isso, você vai pegar um trecho do seu código e ele vai te dar uma lista de coisas do que você poderia melhorar para deixar isso mais profissional. Então, olha só com um bloquinho de código que eu coloquei aqui, ele me deu 8 dicas diferentes, tá? Então, por exemplo, de aplicar um not found para indicar quando não tem uma resposta adequada, um padrão de nomenclatura, tá? Então, eu consigo utilizar, né, o ChatGPT como um coach de código, né? Então, eu posso utilizar ele para ele reescrever códigos que eu já escrevi, tá? Para eu melhorar. A ideia não é que você fique dependente do chat GPT. Eu não quero que você vire uma pessoa que copia e cola. Lembra, usa a ferramenta como ferramenta de pesquisa. Então, ao invés de você só pedir para ele melhorar, copiar e colar lá no seu código, lê o que, que ele alterou para quê? Porque da próxima vez que você for programar, você fala, opa, meu mindset agora está mais rico. Porque ao invés de eu fazer daquele jeito que eu fazia, eu vou fazer com essas boas práticas que o chat GPT me recomendou. E aí você vai absorvendo no seu DNA as boas práticas que a IA foi te trazendo. E aí você não se torna uma pessoa que é Ctrl+C, Ctrl+V. Se você é alguém que é Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT, você sim é a pessoa que pode ser substituída pela inteligência artificial. Mas se você usa a inteligência artificial para acelerar o seu processo de desenvolvimento, para melhorar os seus códigos, para ajudar você a criar, né, outras coisas e até para você estudar mais rápido, você vai sair na frente de muita e de muita gente, tá? Então, tá aqui tudo que a gente fez aqui. Eu vou só deletar aqui as respostas, vou deixar só os prompts, tá? Então, isso aqui foi um conjunto de dicas que eu fiz aqui para que você consiga melhorar na hora de você estar numa entrevista técnica ou até mesmo o processo de antes de estar numa entrevista técnica, tá? Essas duas dicas finais aqui eu gosto muito de utilizar. Eu colo um bloco de código meu e colo um bloco de código ali de um código, por exemplo, do Facebook. Obviamente que você tem que fazer isso comparando linguagem com linguagem. Então, você tem que pegar um bloco de Java e colocar o seu código em Java. E aí você pede para ele formatar o seu código com os mesmos padrões e boas práticas que ele encontrar naquele outro código. Então, você meio que vai copiando o DNA daquela empresa. Então, tudo isso são dicas e truques para você ir acelerando, tá, o seu processo de desenvolvimento com IA. Então, olha só como utilizar IA como ferramenta aceleradora, como ferramenta ali de produtividade. E nenhuma dessas coisas aqui são para você ferir a ética de ninguém. São coisas para você absorver nos seus próprios conhecimentos e conseguir evoluir como profissional ainda mais rápido, tá? Então, nada disso infere nenhum problema ético,
tá? Você está pesquisando em material público, você só utilizou ferramenta de IA para digerir e te explicar ou te apresentar aquilo de uma maneira mais fácil, de uma maneira que você não estava vendo. Você utilizou o ChatGPT como uma ferramenta aceleradora e como ferramenta de pesquisa. Ufa, eu descarreguei várias dicas e truques. Deixa eu ver se vocês estão, o que vocês acharam aqui desse conteúdo aqui, tá? Olha só quantas chavinhas aqui, né? Felipão, poderia achar alguém do Santander? Eu queria procurar aqui na live ao vivo, mas eu fiquei com medo, porque pode dar problema de direito de imagem, né? Principalmente brasileiro, né? E é igual outra live, que eu já fiz uma live disso aqui, a galera ficou marcando lá a moça lá, adoidado. Eu não queria causar problema para ninguém. Mas eu vou deixar como lição de casa para vocês encontrarem e fazerem um dossiê daquilo do Santander. Então, melhor do que ler a vaga é ler o código que as pessoas estão fazendo. Tá? Usá-la como ferramenta para encurtar a curva de aprendizado. Exatamente, essa é a ideia aqui, né? Ingratidão, boa, vamos lá. Ah, maravilha, eu vou compartilhar o Notion aqui com vocês, tá? Com todos os prompts que eu utilizei, todas as dicas, tá? Então, olha só, eu vou deixar aqui, ó. Vamos deixar, vou deixar o link, tá? Desse Notion para vocês acessarem. Caso vocês queiram, vocês podem me adicionar lá no LinkedIn, tá? Mas eu não gosto de gente que gosta de desenho chinês. Se você gostar de desenho chinês, não me adiciona, tá? Não me adiciona se você for fã de desenho chinês. Me adiciona lá. Inclusive, quem for chegar no momento de entrevista até que falar, Felipão, apliquei as dicas lá dos hacks que você mostrou, pode comentar, tá? Várias pessoas já falaram isso para mim. Várias pessoas, já teve pessoa que falou, puta, eu achei que não tinha nada a ver isso aí. Mas eu fiz só por desencargo. E na entrevista, assim, é batata. É sempre uma experiência diferente fazer entrevista com esses recursos. Então, me adiciona lá no LinkedIn. Fala o seguinte, se você quer ver mais conteúdos como esse aqui, se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, tira uma foto, tira um print agora aí, meu, e me marca lá no LinkedIn lá, coloca lá, marca eu, marca DIO e coloca lá se você quer ver mais lives do Felipão. Afinal, é o único jeito que eu tenho de medir se vocês gostaram desse conteúdo ou não, tá? Ah, falta permissão de acesso do Notion? Pera aí que eu vou liberar agora, tá? Can view, vamos liberar aqui, ó, publish to web, tá? Agora. Vamos ver aqui, ó. Ver se vocês conseguem acessar aqui. Esse aqui é o link público aqui que eu deixei. Maravilha. Boa. Deixei o link como público agora. E agora vocês vão conseguir visualizar aí o link do Notion, tá? Eu colei o link novo do Notion aqui embaixo, tá? Então é só copiar esse segundo link aqui. Vamos ver aqui. Agora sim, agora deu certo. Ô, Felipão, compartilha o link certo. O cara vem aqui e fala quase 2 horas de IA, não sabe compartilhar um link, meu. Caramba. Boa, pessoal. Então, essa foi a nossa live de hoje, tá? Super prática, super direto ao ponto, como eu gosto de apresentar os conteúdos. Espero que tenha dado novas ideias, né? Que são nada do que eu falei aqui. Tem gente que fala depois, ah, mas isso é óbvio. Tá, mas você já tinha parado para usar ou pensado dessa maneira? Algumas dessas coisas eram óbvio. E a primeira vez que eu vi alguém me falando como utilizar o GitHub como ferramenta de espionagem, não tinha nem ChatGPT na época. Foi uma dev front-end em um lugar que eu trabalhei. E ela falou assim, pô, eu tô aprendendo as boas práticas de front-end do time da... Não lembro o que ela falou, mas ela falou uma empresa super importante, sei lá, o equivalente do que seria o pessoal de um serviço de streaming. Não sei se era o pessoal da Netflix. Eu falei, como que você está estudando com as boas práticas e aprendendo as boas práticas que o time do Netflix usa? E aí ela foi me dando esses macetes. Então, assim, tudo isso são conhecimentos, né? E técnicos. Então, você acabou de ver que você não precisa daqueles prompts gigantescos, igual algumas pessoas vendem prompts, tá? É utilizar o ChatGPT com contexto, é utilizar o ChatGPT como ferramenta de pesquisa, como ferramenta aceleradora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live, tá? O link do Notion aí eu vou mandar de novo, porque tem um pessoal que falou que não conseguiu ainda, tá? Fazer um print para pose aqui que o pessoal falou aqui pra gente encerrar a live aqui. Então eu vou compartilhar aqui o Notion, que é o nosso pergaminho secreto dos Uchihas aqui, né? Então, aquele último compartilhamento, tira um print e me marca lá no LinkedIn. Marca lá, hashtag DevUchiha, né? Se você quiser. E é isso. Vamos para cima. Mais uma excelente live aí. Continua aproveitando a sua jornada. Tem muito conteúdo no seu Bootcamp
que você pode continuar desenvolvendo, pega suas anotações, faz seus materiais ali de pesquisa e eu tenho certeza que a gente vai se ver ainda em outras lives e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, boa noite e até a próxima. O mundo todo aprendeu que a tecnologia é um pilar essencial na nossa sociedade e que as evoluções não vão parar tão cedo. Entendemos também que é preciso nunca parar de aprender e coaprender para fazermos a história tech acontecer. E é aí que nós entramos. Somos a DIO, uma startup brazuca apaixonada em transformar vidas através de educação em tecnologia de qualidade. Conectados com mais de 70 empresas globais referências, já distribuímos um número inacreditável de mais de 2 milhões e 100 mil bolsas de estudo e impactamos mais de 8 milhões e 500 mil pessoas. Uma comunidade vibrante acelerando para mudar o futuro do Brasil e do mundo. São mais de 1.700 campos acadêmicos conectados. Ou seja, são muitos, mas muitos talentos técnicos evoluindo e potencializando a carreira junto com a gente. Mais de 130 parcerias com ONGs e instituições, mais de 3 mil embaixadores, mais de 10 mil professores de instituições de ensino parceiras, para termos o orgulho de dizer que somos mais de 1 milhão de talentos. Somos uma nação tech. E a gente não cansa de cocriar conhecimento. Já são mais de 80 mil graduações em nossos programas, 3 milhões e 800 mil cursos concluídos em mais de 43 milhões de experiências educacionais realizadas. Somos um dos maiores ecossistemas para profissionais tech, e foi esse impacto que nos levou a lugares ainda maiores. Fomos premiados como Technology Pioneers 2023 pelo World Economic Forum, uma das 100 empresas do mundo selecionadas para participar de fóruns e debates sobre o futuro do nosso planeta. Nosso sangue é brasileiro, mas o nosso impacto já alcançou o globo. Dubai, Irlanda, Estados Unidos, Portugal, América Latina, China, Fórum Econômico de Davos. Esses são alguns dos lugares que a DIO já deixou a sua marca, fazendo parte e conectando profissionais com as empresas mais inovadoras do mundo. Vocês estão prontos? Então vamos juntos nessa! DIO, make the change!